Ei, gente, bom dia. Glória a Deus, né? Mais um dia. E hoje a gente já está no capítulo 13 do livro de Mateus. Glória a Deus. Então, hoje eu tô toda adolescente, né? Toda adolescente, tô me achando. Mas isso são estratégias, porque eu tô passando muito mal, eu tô muito gripada. Achei que eu não ia conseguir gravar hoje. Porque com certeza eu tava ali jogada no sofá, passando muito mal, toda descabelada. Aí eu fui arrumar essas estratégias aqui para ficar um pouquinho melhor no vídeo. Mas em tudo dai glórias, né? Graças a Deus eu consegui levantar, estou aqui. E orem por mim, gente, para que a gente consiga estar sempre aqui com vocês, tá bom? Não se esqueçam de orar por mim, tá? Eu conto corações de vocês. Amém? Eu estou orando por vocês também. Então vamos orar para que o Senhor abençoe esse momento maravilhoso de leitura bíblica, de meditação da palavra. Amém? Pai, em tudo dai graças, Senhor. É isso que a tua palavra diz. E por isso eu estou aqui, Senhor, para te agradecer, por o Senhor ter nos fortalecido, Deus, para chegarmos até aqui no capítulo 13, Senhor. E pedimos, Deus, que o Senhor continue renovando as nossas forças, nos ajudando, Pai, em nome de Jesus, porque só conseguiremos se o Senhor estiver conosco. Então nos ajuda, precisamos de Ti, Jesus. Renove as nossas forças a cada dia, Deus. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo,
mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Versículo 24. Só um minutinho, gente. Desculpa, mas eu tô muito gripada. Ai, mas em tudo dai glórias e nós vamos vencer no nome de Jesus. Eu vou conseguir. Amém? Amém? Vamos lá. Continuando, versículo 24. Jesus lhe contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Versículo 31. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 36, a explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo.
A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Versículo 47, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou, só mais um minutinho, por favor. Ai, Jesus. Nossa, deixa eu continuar. Versículo 53. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde ele vem? De onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Gente, isso é forte demais. Olha o que Jesus, olha o que está dizendo aqui. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Olha tudo que eu venho dizendo a respeito da fé, gente, que a gente precisa ter fé. Às vezes a gente é um agente impedidor de Jesus operar em nossas vidas, por causa que não cremos, porque duvidamos. Nossa, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo é possível. Olha o que a palavra diz. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Não está falando algumas coisas, não, gente. Está falando tudo. Mas aí tem a nossa parte, que é crer. Jesus pode, mas nós estamos crendo que Ele pode?
Não podemos duvidar. Não podemos duvidar. Amém? E nem impedir a ação do Senhor em nós. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Que Ele aumente a nossa fé. Que a gente continue perseverando aqui na leitura bíblica. Porque a palavra também diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Amém? Então vamos perseverar. Então tenham um ótimo dia. Orem por mim, que eu estou muito gripada, estou passando muito mal. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir continuar. Em nome de Jesus eu não vou deixar um dia sequer de postar a leitura bíblica. Em nome de Jesus. Não é na minha força. É na força dele, porque vocês estão vendo como que eu estou hoje. Mas na força dele, para a glória dele, nós vamos estar aqui todos os dias até terminarmos o Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Beijão. Passem o dia aí, ó, coladinho no Rei, meditando nessa palavra. Coladinhos. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço. Beijos.